Olha só, você já reparou que algumas pessoas recebem convites incríveis, recebem oportunidades incríveis? Só que talvez isso aí não seja somente sobre sorte, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui agora, tá? Talvez elas só estavam preparadas e aquela oportunidade, quando, né, aquela oportunidade apareceu ali para elas. Há alguns dias eu vivi uma situação que ela acabou me ensinando muito, né, sobre esse ponto. E eu estava, inclusive, conversando com a minha esposa também, né? Por que que algumas pessoas têm oportunidades, outras não? Será que é tudo igual? E eu queria, e a gente até conversou um pouco sobre isso, e é nesse lugar que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? Eu acabou que aconteceu uma situação comigo há mais ou menos um mês, que eu tive a oportunidade, né, eu recebi um convite para poder palestrar. Não sei se vocês sabem, enfim, né, eu adoro palestrar, eu sempre tive esse sonho. E, inclusive, eu já treinei várias vezes sozinho, conversei com minha esposa, mas não é sobre isso, não, tá? Quero mostrar para vocês um outro ângulo. E aí eu recebi esse convite, a Adalto, você vai ter um momento para poder palestrar, era um palco importante, ia ter a presença ali do Cariani, do Geraldo Rufino, outros players, mais de 1.000 pessoas, e eu recebi esse convite, eu teria supostamente 30 minutos, né, para estar podendo palestrar. Eu me organizei todo, montei a minha palestra, né, para os 30 minutos, para gerar realmente a transformação na vida das pessoas que estavam ali dentro. E na véspera, eu estava fazendo, inclusive, um propósito dentro da igreja, estava mais ou menos no dia 5, alguma coisa relacionada a isso, e eu sentado, eu vi só uma mensagem assim, falando: Adalto, nós vamos ter que dividir palco, você não vai ter 30 minutos, você vai ter 15. Naquele momento, eu falei assim, cara, não é possível. Eu já estava achando 30 pouco, eu já queria mais. E me gerou aquele sentimento, sabe, tipo assim, puxa vida, eu preparei tudo, estava meses me organizando para isso, montei todos os slides. Isso era na véspera do evento, era mais ou menos umas 8 horas da noite, quando eu vi essa mensagem no WhatsApp, notificação. Aí eu olhei assim, eu não abri a mensagem, e o sentimento que me gerou no coração foi tipo assim, não é possível que isso está acontecendo comigo, né? E aí eu estava dentro da igreja, começou a passar vários pensamentos, assim, tipo de reclamação, de não querer e tal. E aí eu falei assim, cara, eu precisei agradecer essa oportunidade. Já que eu tenho agora 15 minutos, que eram 30, vou ter que dividir palco com essa pessoa, né? Então eu vou ter 15. Eu falei, cara, o que eu posso fazer para poder servir melhor as pessoas que estão lá e agradecer a Deus por essa oportunidade? E assim eu fiz. Naquela hora eu peguei meu telefone, desbloqueei rapidinho, falei, cara, não se preocupa, vamos dar um jeito. Estou na igreja, assim que eu sair, eu te ligo, a gente alinha tudo. E aí aquele sentimento que iria me consumir de tipo, putz, sacanagem comigo, não ver se eu consigo, etc., eu acabei deixando para lá e fui me adaptar dentro do novo cenário que a gente ia ter. E aí eu ia ter aqueles 15 minutos dividindo o palco ainda, saí, liguei para a pessoa, peguei a apresentação dela, peguei a minha, passei a noite ali organizando, fui passar a apresentação toda de novo, já refeita, né, com essa outra pessoa comigo, e aí vi que ficou muito bom, cara. Falei, cara, estamos com a apresentação pronta, agora é só a gente ir fazer o negócio acontecer. A gente seria a terceira pessoa a falar. Quando eu cheguei lá, né, o evento iria começar às 9 horas, eu cheguei lá mais ou menos, era 7h30, eu ia ser o terceiro, eu devo subir no palco mais ou menos umas 10h30, 10h40 por aí, cheguei 7h30 ali, beirando 8 horas no máximo, um pouquinho mais de 1 hora, fui lá na parte de som, onde o pessoal, né, passa todos os slides, essas coisas, cheguei, entreguei meu slide das apresentações, tinha dois, né, o da minha sozinho e da apresentação em conjunto, já passei as duas para ele. E aí ele testou o slide ali comigo, etc. E eu falei, cara, show. Ele falou, qual que é a ordem? Eu falei, cara, eu vou ser o terceiro, deve ser mais ou menos umas 10h30 que eu devo entrar. Ele falou, não, beleza. Aí eu fui desci e fiquei lá embaixo conversando. Na hora que deu 5 para as 9, a pessoa chegou em mim, a responsável do evento, e falou assim, Adalto, você pode subir agora no palco? Aí eu falei, vixe, agora? Ele falou, agora, você consegue abrir? Porque o palestrante ainda não chegou, está tendo algum problema, etc. E aí você vai ter ali uns 10, 15 minutos, você apresenta, toca, você conversa ali com o povo e depois a gente segue o flow. Na minha cabeça, de novo, eu falei, cara, não é possível.
De novo isso acontecendo comigo. Só que eu falei na mesma hora, né? Rapidamente eu já dei um mocinho, falei assim, cara, estamos aqui para somar, vamos embora, libera aí. Ele falou, então tá, se prepara aí, bebe água que eu estou subindo, vou fazer uma oração e você já sobe. Cara, ele falou que era 5 minutos, não deu 2. O tempo dele sair da sala, ele pegou o microfone, falou, porque estava acontecendo algumas coisas, e aí ele já subiu. E aí eu subi no palco para falar os meus 10, 15 minutos ali, coloquei uma apresentação, conversei com o pessoal, 10 minutos, 15, passaram-se 30, passaram-se 50, passaram-se 1 hora. Eu fiquei mais ou menos em cima do palco 1 hora e 30, 1 hora e 20, 1 hora e 30. E foi uma das experiências mais legais que eu tive a nível de entrega, a nível de interação com o público. Vi que estava realmente ajudando eles, abri para pergunta. E por que eu estou falando isso tudo com vocês? Porque a ideia aqui é a gente realmente conseguir visualizar que nós temos que estar preparados às oportunidades, a gente tem que ser adaptável, porque quando eu recebi o convite lá atrás, sentimento de frustração, sentimento de raiva, sentimento de reclamar. Não, vamos adaptar. Eu queria mais tempo, dos 30 minutos eu ia ter 15, adaptamos. Cheguei lá, cara, você não vai poder palestrar, ajuda a gente, vai sozinho, sobe 10 minutinhos, 15 minutos, você vai, faz o que você tiver de fazer. Viraram 1 hora e meia quase. Dessa 1 hora e meia, praticamente 30% do público inteiro, um pouquinho mais, começaram a me seguir no Instagram. Quase 300, 400 pessoas, assim, num tapa, de tão legal que foi, de tanta conexão que foi. E não é sobre eu falar bem ou eu palestrar bem, não. Eu estou querendo mostrar para vocês que é sobre estar preparado às oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Naquele momento eu fui grato, eu agradeci, falei, como que eu vou poder servir essa turma? Adaptei. Estava com a minha pronta, tive que ajustar. Cheguei cedo no espaço, estava preparado, estava com as 2 apresentações, subi. Cara, aí foi a melhor experiência a nível de palestra. Já tive a oportunidade de palestrar outras vezes, mas essa, sem dúvida nenhuma, foi a que eu tive mais tempo para levar minha mensagem, colher muito feedback legal. Eu queria que você visualizasse isso na sua vida, no seu negócio, né? Se, por acaso, eu até anotei isso aqui, tá? Se por acaso, quer ver? Deus colocasse hoje uma oportunidade que você tanto pediu na sua frente, seja de negócio, seja cliente, seja de palestrar, seja o que for. Você realmente está preparado para poder aproveitar essa oportunidade? Sua empresa consegue atender essa quantidade de crescimento que você quer? Seu time está estruturado? Você tem o conhecimento necessário para isso? Vamos parar para visualizar lá atrás na Bíblia. José, vendido como escravo pelos seus irmãos, foi preso injustamente. Faraó deu oportunidade da vida dele que salvou uma geração inteira. Por quê? Porque ele estava preparado. Dentro da prisão, ele interpretava sonhos, ele estava preparado para poder, quando chegasse aquele momento, ele era uma pessoa que, quando o faraó deu a oportunidade de estar na frente, conseguiu mostrar o seu valor para ele. O faraó falou, agora você vai governar esse país, que era o Egito, você só está abaixo de mim agora, ou seja, de escravo, para como se fosse na hierarquia, ele só está abaixo do faraó, mas de ninguém, inclusive Josafá, que era o seu dono antigamente, né, quando foi vendido ali para ele, estava subordinado a José agora. A gente tem vários casos na Bíblia. Davi, antes de derrotar Golias, ele era pastor de ovelhas, só que mesmo pastoreando ovelhas, que supostamente era um cargo simples, né, ele não era um grande guerreiro, ele não era um grande profeta, ele não era nada assim, ele era pastor de ovelhas do seu pai, que não eram muitas. Mas Davi lutou contra ursos, lutou contra leões. Ele estava preparado para quando Deus desse a oportunidade para ele, ele viu Golias, ele viu o gigante, ele falou, cara, isso aqui é só um homem de 3 metros de altura. Já lutei com leão, já lutei com urso. Eu sei resolver isso aqui. Será que você está preparado para as oportunidades que Deus tem para a sua vida? E eu posso pegar vários exemplos, tá, da Bíblia aqui para poder mostrar para vocês. Mas o mais legal que eu queria de verdade é que vocês se preparassem, que vocês estivessem prontos e o principal, que vocês confiassem em Deus, que mesmo que você esteja passando por um desafio, esteja passando por uma frustração, seja grato, porque Deus sabe das coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Combinado? E principalmente, seja humilde, que as coisas vão acontecer. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas a sorte aparece para os que estão preparados.
Bora. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você.